Fala pessoal, tudo bem? Bom, então hoje, terceiro encontro aí do nosso treinamento Comunicação Assertiva e nós vamos hoje falar sobre o tema escrever para ser lido e compreendido. Então, novamente, né? Se a gente está iniciando aqui esse treinamento com a intenção aí de ser um poeta, né? Um escritor famoso, não é essa a intenção aqui. Tomara que se você tem essa intenção que dê certo, mas a intenção aqui é bem simples, onde você consiga escrever algo, independente da ferramenta que você está escrevendo, que você consiga atingir seu objetivo, né? Que você tenha sucesso, naquilo que você pretende, almeja conseguir com aquele texto, tá? Então a gente inicia esse treinamento de hoje, fazendo uma reflexão, né? O que eu desejo com o que eu estou escrevendo, né? Qual é o meu objetivo final, né? De novo, a gente já falou sobre isso aqui. Muitas vezes a gente fala uma coisa querendo dizer outra, né? E é muito importante que nós estejamos com as nossas emoções resolvidas antes de qualquer coisa, porque se eu não sei exatamente o que eu quero, com aquele texto, com certeza você vai deixar dúvidas na outra pessoa também, né? Ou senão você escreve algo que não era exatamente o que você queria, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes nós utilizamos de técnicas comerciais, na hora de vender ali, que você trava o cliente em algumas datas, né? Isso a gente já falou algumas vezes no time. Então, por exemplo, olha, nós temos aqui 2 janelas de desconto para o senhor assinar a proposta. Isso é uma técnica e funciona, né? Você está trabalhando com a escassez e aí você fala para o cliente, olha, se passar dessas datas, provavelmente o senhor perca aí esse desconto. Quando você escreve isso e fecha as portas, você tem duas possibilidades, ou a pessoa assina ou ela some da sua vida, né? Então, se a intenção é que essa pessoa não suma, se isso está resolvido dentro de você internamente, você não pode fechar o e-mail, né? Fechar o WhatsApp nessa conversa tão leonina, né? Ah, se você não fizer o que eu estou falando, acabou, tá tudo desmanchado entre a gente, né? Então tenham claro em mente o objetivo, né? O objetivo qual é? O cliente assinar a proposta. Se o meu objetivo está claro que é o cliente assinar a proposta, eu preciso abrir as possibilidades, fechando ele para uma data, mas nunca fazendo com que ele se afaste de mim. É um exemplo muito clássico que eu trouxe aqui de início para a gente lembrar, né? Então, trazendo essa conotação, acho que agora deixando mais claro qual é o tema central desse treinamento, a gente pode transcorrer aqui algumas coisas que eu anotei, tá? Bom, uma das coisas muito importantes é entender qual é o meio que eu estou me comunicando, né? Muitas vezes a gente fala por tantas ferramentas. Hoje nós temos, vamos lá, pessoal, me ajuda aqui, ó. Tem o e-mail, o WhatsApp, Teams, o Teams, né, da Microsoft, que aqui na Ótimo Gestor a gente usa, o Telegram. chat, Telegram, né? E quem ainda está solteiro aí deve usar o Tinder, né? Então, são muitas ferramentas onde você, papapá, então prestem atenção aonde, né? Qual a ferramenta que a gente está utilizando, né? Isso é muito importante. Por quê? Determinadas ferramentas permitem um pouco mais de informalidade, outras nem tanto, né? Mas no geral eu percebo que as empresas elas conservam alguma algum respeito, né? Algumas falas mais coloquiais e tal, uma formalidade, mas nem tanto, né? Algumas empresas, principalmente tecnologia, mais jovens, vocês percebem que elas se comunicam de uma forma muito mais desobstruída, mais tranquila, né? Mas que a gente preste atenção nas abreviaturas, da forma que a gente está falando, porque não são todas as ferramentas que isso é bem visto, né? Uma outra coisa é com quem a gente está falando, né?
Então, a mesma coisa que a fala verbal, a não verbal e agora a escrita, cara, você está falando com um senhor de 60 anos, ou você está falando com um cara de 25, a educação é a mesma. Mas é óbvio que você não vai escrever um e-mail igual para as mesmas pessoas. Tem que entender com quem você está falando, quais são as motivações da outra pessoa, né? Dá para se ter uma ideia, até mesmo sem conhecer a pessoa, dá. Hoje você tem as redes sociais, né? É possível que você faça uma varredura nas redes sociais, busque pelo nome da pessoa, pela empresa que ela trabalha, né? Eu posso muito bem iniciar um e-mail falando até das experiências que aquela pessoa já teve, né? Então, uma das coisas que eu percebo hoje é os e-mails automáticos que chegam para mim, né? Tenho certeza que vocês não dão Ctrl+C, Ctrl+V, mas os vendedores das outras empresas me prospectam de uma forma muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ah, Rafael, mas é que o cara fala com muita gente e tal. Não é o nosso caso, né? O nosso caso, quando você começa, inicia uma prospecção, inicia um approach com alguém, você pode olhar as redes sociais da pessoa, o LinkedIn, o Facebook, Instagram, se for aberto. A gente consegue enxergar um monte de história de vida da pessoa, os motivadores, as conquistas dela, com o que que ela vibra, o que que ela curte, quem ele segue. Não é isso? Então não adianta a gente dar desculpa para nós mesmos e mandar e-mails, já é frio, né? Que a gente não conhece a pessoa. E sem fazer uma pesquisa prévia sobre a vida dessa pessoa e tentar pegar um gancho sobre aquilo que ela realmente valoriza, né? Então, é uma dica também para que a gente possa, sempre que a gente for escrever um e-mail, né, ou mandar um WhatsApp, uma conversa, que a gente saiba com quem a gente está falando, tá bom? Então, muitas vezes, e isso é muito normal, tá? Não tem problema nenhum nisso. Nós vamos escrevendo e concluindo nosso raciocínio durante o texto. Cara, isso é absolutamente normal, né? É assim como a fala, né? A gente vai concluindo e desenrolando aquele novelo de crochê, né? Você vai tirando a linha, vai desenrolando e vai formulando aquela ideia. Cara, isso é normal. Só não podemos, né, dar o enter. A treta toda tá no enter. Por quê? Muitas vezes você conseguiu formular na sua mente um- uma linha de raciocínio. E principalmente quando a gente está emocionado, ansioso, triste, bravo, rancoroso, magoado, né? Todos os sentimentos, as emoções mais afloradas, você tem uma tendência de mal ler o que você escreveu e já tá com o dedão no enter. E aí você envia a mensagem, né? Ah, é que o WhatsApp dá para apagar, né? E se for um e-mail, né? Mesmo que dê para apagar, puta, é muito chato, né, cara? É muito infantil ficar mandando mensagem apagando, né? Pode acontecer? Pode, né? Por isso que existe o recurso, né? Os caras não são bestas. Se eles colocaram o recurso de apagar, é porque eles sabem que o ser humano tem essa capacidade de se arrepender. Mas se a gente tem condições aqui nesse treinamento de trabalhar essa questão, cara, uma pequena dica: releia antes de dar o enter. Uma, duas. Ficou dúbio para você? Pede para outra pessoa ler. Manda uma mensagem para o Rafa, para o Michel, né? Quem está nos assistindo aí também. Mostra para alguém que você confia, que sabe que escreve um pouco melhor. Fala, meu, lê para mim, tá dentro de um contexto. Tô sendo ofensivo, né? Se é uma mensagem pessoal sua para um namorado, um amigo, para uma mãe, para um pai, veja se você gostaria de receber essa mensagem, né? Se te cairia bem. A gente falou isso lá atrás, né? Nos outros treinamentos. No texto não é diferente. Quando a gente dá uma pitada de amorosidade na parada, você quebra qualquer ciclo anti-harmonia, né? Você entra numa harmonia novamente, porque quando não quer, dois não briga, né? Uma frase muito antiga, com muita sabedoria. Quando não quer, dois não briga.
Então, se você tomou uma buchada, uma pedrada na cabeça e você vai responder, cara, lê a mensagem e vê se aquela mensagem ela está imbuída de amor, se tem amorosidade naquela mensagem, né? Ah, Rafael, pô, mas não sou Jesus, cara. Ótimo, eu sei, eu também não sou. Muitas vezes a gente corresponde a uma grosseria, mas a luta é justamente nessa transformação diária, né? E o escrever tem muito a ver com isso, né? Com as emoções que a gente põe no papel, escreve no WhatsApp, no texto, né? Então, se a gente quer evitar treta, se a gente quer ter uma vida mais bem-sucedida, a gente fala muito aqui no nosso time, eu prefiro ter sucesso do que ter razão. Se a gente usa esse conceito na nossa vida particular, eu quero que o meu casamento seja bem-sucedido. Eu quero que a minha relação com os meus filhos, filhas, sejam bem-sucedidos. Que se essas relações para ser bem-sucedidas, eu preciso escrever com amorosidade, responder com amorosidade. Foi maltratado numa mensagem, no e-mail, putz, principalmente em vendas, acontece muito da pessoa te ignorar ou te responder meio atravessado. Cara, bota uma pitada de amorosidade, né? Quantas vezes já não recebi e-mail? Me tira aí dessa lista. Eu não quero receber essas porcarias. Olha, muito obrigado. Nos perdoe pelo incômodo, não irá acontecer novamente. Cara, e a vida segue num fluxo normal, sem você pegar aquele lixo para você. Entende, pessoal? Então, quando a gente está resolvido com isso, naturalmente a nossa escrita começa a ser mais ponderada, tá? Demonstra uma imensa insensatez quando você escreve muito rápido e envia, né? Porque, novamente, quem interessa nisso tudo é quem lê. E se a pessoa não está entendendo, lembre-se sempre disso. Se a pessoa não está entendendo o que eu falo, a culpa é de quem comunica e não do ouvinte. Pô, mas esse cara é burro. Eu já falei, cara, desculpa, não existe ninguém burro. Existe uma comunicação não assertiva. Lembra que eu falei? Para cada público eu vou usar um contexto, eu vou usar uma linguagem diferente, né? Eu estou falando aqui com um time de vendas. Dentro do time de vendas, eu posso usar termos mais técnicos de vendas e vocês vão me compreender com naturalidade. Se eu vou falar com um engenheiro, eu vou usar termos que a gente usa no dia a dia, inbound, outbound, prospecção, follow-up, principalmente pessoas mais simples, de repente. O que você quer com isso? Quer impressionar outra pessoa? Ela não está entendendo o que você está falando, né? E na escrita não é diferente. Então preste muita atenção nesse contexto, né? Contexto do assunto, da pessoa com que eu estou falando e o meio que eu estou usando para me comunicar com ela, né? Não interessa o que você falou, interessa o que a outra pessoa entendeu. Nesse contexto desse treinamento, não interessa o que você escreveu, interessa o que a outra pessoa entendeu, né? Principalmente numa primeira impressão. Eu nunca vou ter duas chances de causar uma boa primeira impressão. É a primeira impressão que fica, ponto, acabou. Foi grosseiro, foi entrão, foi mal educado. Por mais que nós não sejamos, vai ficar essa impressão para a pessoa, né? Então, reforçando, antes de enviar, antes de dar o enter e enviar, cara, vê se a mensagem não tá dúbia, né? Se ela não tem dupla interpretação. Se ela tiver dupla interpretação, refaça. Objetividade. Nossa, quantas vezes eu, né, peguei e-mails de pessoas do time, e, e eu falava, cara, você consegue escrever tudo isso com 3 palavras? Né? Objetividade sem grosseria, mas objetividade, né? Qual é a mensagem? Clara e objetiva. Eu consigo fazer tudo, né? Esse estardalhaço, esse e-mail gigante com 3 palavras, num único, 2, 3 parágrafos somente, né? Com poucas palavras, né? Eu não vou nem aqui nesse treinamento falar sobre gramática, né? Poxa, pontuação.
pelo amor de Deus, a maioria das ferramentas hoje corrigem isso daí, né? Os erros gramaticais, né? Pode acontecer erro de digitação, por isso é bom a gente ler novamente, né? São dicas bem bobas e que muitas vezes a gente manda um texto com a vírgula no lugar errado, que muda completamente o contexto do que a gente está falando, né? E aí, poxa, tem vários exemplos de coisas que podem dar errado por conta da vírgula, né? Mas a ideia aqui é que vocês se apeguem no contexto da mensagem, tá? Bom, uma outra coisa que eu já falei, mas a gente é bom sempre reforçar, a informalidade na linguagem, ela tem que ser assim muito delicada, porque ela pode soar como uma negligência na comunicação, né? Falar uma gíria no meio de um texto, mesmo que seja no WhatsApp, pessoal. Eu sei que a maioria de vocês fala com o cliente no WhatsApp hoje. É normal, a gente já incorporou isso nas nossas rotinas, né? Mas uma das coisas que a gente pode pecar demais é quando a gente, no nosso contexto, a gente usa algumas gírias, né? Um apelido carinhoso, uma coisa, querido, querida, cara, evitem isso. Evitem, que não é todo mundo que gosta, acreditem em mim. Oi, meu amor, né? Falar isso para um lead, né? Evitem, é senhora, senhor, né? Se a pessoa é mais jovem, olha, por favor, me chama de você mesmo. Não, tudo bem, então você chama você, mas o prezado é legal manter, meu caro, né? Agora, esses jargões que a gente tem, é engraçado que alguns vendedores pegam até estigma, né? As pessoas já vê ele, tipo, pegam um apelido, né? Ô, campeão, né? Você já deve ter sido atendido por alguém assim, ô, campeão, fala, general, e aí, doutor? Sabe essas coisas assim que vira jargão? Cara, uma pessoa que se comunica bem, ela não solta essas, entendeu? Principalmente com conversas mais formais, assim, numa comunicação entre cliente e fornecedor, tá? Eu vou trazer para vocês algumas dicas de. E aí, novamente, eu não estou aqui para dar dicas gramaticais, quais são as pontuações corretas e tal. Talvez eu nem seja a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, né? Mas, obviamente, eu tenho uma experiência de vida e eu entendo que quando você escreve sobre uma ótica de atingir objetivos, aí sim, aí eu posso dar exemplos de coisas que podem nos ajudar a conseguir. Vou dar um exemplo bacana de prospectar um colaborador, né? Mesmo hoje em dia, você chamando a pessoa para uma entrevista, acreditem ou não, tem pessoas que, dependendo da forma que você aborda elas, elas recuam. Você tentar falar com o investidor, tá? Então é algo que o empreendedor, quando chega num nível de maturidade da empresa, ele começa a prospectar investidores, olhar para o mercado, poxa, né, a gente precisa de ter essa. Então, a forma como você aborda, conseguir uma reunião com um investidor que é fit para o seu negócio, é muito parecido com prospectar um cliente, né? Então, essa forma de se comunicar, ela tende a ter uma regra muito parecida em qualquer situação, tá? A gente pode até usar aqui alguns exemplos, a gente vai usar para um relacionamento, por exemplo, né? Você quer resolver uma questão com seu cônjuge, você quer botar um ponto final numa situação com um filho, com uma filha, né? Você quer abrir uma relação com alguém, está iniciando um bate-papo e você quer, né, ter uma conversa agradável, iniciar um bate-papo. Então, essas regrinhas aqui, elas seguem para qualquer situação, né? Então, indo direto ao ponto aqui, a gente
depois a gente vai fazer um exercício, eu quero deixar para vocês esse desafio, né? Então, inicialmente você vai fazer um comprimento, né? Primeiro bloco é sempre um comprimento não exagerado, né? Não espalhafatoso, né? Uma coisa sucinta, curta, objetiva, sempre objetividade, é sempre melhor do que florear, sempre vai ser melhor, tá? Se coloquem no lugar de outra pessoa, é horrível ler textão, a não ser que não tenha outro jeito, mas, cara, evitem o textão, né? Faça uma coisa sucinta sempre, até no cumprimento, né? Prezado João, né? Caro João, excelentíssimo. Esses bagulho esquece, cara. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei nem como é que os políticos ainda insistem nisso, né? A população aguenta mais, né? Cara, é uma coisa mais simples, sucinta, sem exagero, né? Aí você usa a pontuação correta, tá? Então, prezado João, vírgula. E aí você coloca a causa, tá? Você dá um espaço sempre em blocos, né? O que é legal, mesmo no WhatsApp, cara, evita poluir visualmente o texto. Dá espaço, coloca uma linha entre uma frase e outra, né? Mas usa essa estrutura que eu estou passando, que vocês vão ver que vai ter clareza até para você mesmo, né? Então, o cumprimento, a causa ou motivo do seu contato, né? Independente eu estou falando aqui com um amigo, tal, cara, mas se você usar esse contexto, vocês vão perceber que a outra pessoa ela não vai discutir mais nada, ela vai entender o que você está passando, tá? Causa ou motivo, né? Finalidade. Então, o terceiro bloquinho lá, finalidade. E o quarto e último bloco é colocar a pessoa em ação, né? Sempre vai existir no final de uma frase, alguma coisa, uma ação, né? O que eu quero com essa mensagem, né? Que aí tá lá o objetivo final. Cara, se eu cumprimentei bacaninha, foi objetivo lá. Se eu coloquei o motivo do meu contato, né? A finalidade do contato e chama a pessoa para uma ação, provavelmente eu vou ter assertividade, né? Então, dividindo dessa forma, você passa para outra pessoa mais clareza, né? Essa clareza faz com que provavelmente não exista idas e vindas de e-mail, indas e vindas de WhatsApp, né? Então, eu trouxe um exemplo só para a gente refletir um pouco em cima disso, né? Prezado João, como vai? Simples, objetivo, né? Graças a estudos feitos em um de nossos clientes, cara, esse graças, ele é muito bacana, tá? Depois a gente pode se aprofundar. Mas graças a estudos feitos em um de nossos clientes, nós temos dados reais em ganhos de produtividade e redução de custo em suas operações. Atendemos alguns de seus concorrentes, como por exemplo, XPTO. Então você pode colocar 2, 3 clientes, né? Então você falou o cumprimento, a causa, você está falando, olha, eu tenho um conhecimento de causa, eu fiz um estudo, nós fizemos um estudo e eu sei como ajudar empresas do seu segmento, né? Aí a finalidade, acreditamos que a nossa plataforma de gestão possa trazer ganhos significativos em vendas, gestão de rentabilidade de contratos, gestão de equipamentos iOS, redução de pessoas dentro do processo, com muita tecnologia e automação de processos embarcado. Aí, no último bloco, nesse exemplo, tá, pessoal? Temos consultores especialistas no segmento rental, com agendas disponíveis nos dias 2 e 3, né?
e seria um overview da solução com cases reais de ganhos de nossos clientes, né? Podemos deixar alguma dessas datas reservadas para este bate-papo? Então, percebam que foi sucinto e você coloca sempre nos 4 blocos: a ação, o motivo do meu contato, a finalidade e levar a pessoa para ação, tá? Então, a gente poderia pegar esses pequenos exemplos, esse pequeno exemplo aqui, e trazer isso como uma atividade prática, sem falar um com o outro. No nosso time aqui, quem está nos assistindo no YouTube, se tiver um time, né? Se você é um time, se você é sozinho, eu quero que cada um faça 3 textos para contextos diferentes, né? Então, você vai fazer um contexto familiar, família, mãe, pai, alguma coisa que você queira comunicar, tá? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser por qualquer outra ferramenta, tá? Então, contexto familiar, um contexto amoroso, um exemplo, você chamando esposa, esposo, namorado, namorada para um jantar, né? Você escrever alguma coisa bacana, pensando sempre nisso, não precisa florear, mas seja elegante, seja amoroso no que você fala. Dá para ser, né? E por último, o profissional, né? Quando você está notificando a pessoa de uma oportunidade, de uma reunião, de um treinamento, chamando a pessoa para um treinamento. Então, cada um escrever 3 textos como esse, né? Nesse caso aqui, eu vou bater um papo com cada um de vocês, em particular, e nas pessoas que estão nos assistindo, envie de fato essa mensagem, prestando atenção neste contexto, para as pessoas que vocês pensaram na hora que vocês estavam escrevendo o e-mail ou o WhatsApp. E aí vocês vão fazer um teste para entender como vai ser a reação da outra pessoa, né? Hoje, na data de hoje, após esse treinamento, como nós aqui da Ótimo Gestor somos sábios, o sábio ele aprende e pratica, não é isso? A pessoa que tem conhecimento, ela só aprende e fica com obesidade cerebral. Nosso caso aqui, nós não ficamos com obesidade cerebral. Nós vamos para cima porque nós aprendemos e colocamos em prática. Então, hoje já vocês vão fazer essa atividade na prática. Nós vamos conversar com os... Saúde, Caião. Nessa oportunidade, nós vamos trabalhar na prática e vamos fazer com que nossos objetivos sejam atingidos com mais objetividade na fala, né? Dica prática depois que você escreveu, você fala, eu conseguiria falar tudo isso em 3 palavras e menos palavras que seja, não precisa ser sempre em 3 palavras, mas eu consigo falar tudo isso em menos palavras, né? Enxugue, cara, sempre enxugue e veja se está claro, né? Nosso time aqui, obviamente, existem pessoas que têm muito mais clareza, né? Objetividade na fala. Outras pessoas que não gostam nem de escrever, então joga lá qualquer coisa e manda. E existem pessoas que têm uma qualidade natural de se comunicar bem, né? É muito importante que a gente tenha essa percepção e se encoste um pouco mais nessas pessoas. Quem entende que não escreve tão bem assim, né, busque essa mentoria. Fala, meu, eu gosto dos e-mails que você escreve, né? Porra, me dá alguns exemplos, me ajuda a escrever um pouquinho melhor. É para isso que servem os times, né? Uns estão em algumas quesitos no nível acima, outros abaixo, e a gente vai se equalizando, meio que modelando de todas as formas. Então, pessoal, eu falei que ia ser leve. Hoje o treinamento foi esse. Espero que essas pequenas dicas façam com que vocês atinjam mais objetivos, né? Cada vez maiores. E é o que eu desejo para vocês. Agradeço o tempo de vocês aí, despendido nesse treinamento. Tá bom? Tudo de bom para vocês aí. Valeu.